Olá, boa noite. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu à Polícia Federal uma investigação dos ataques virtuais aos servidores da Justiça Eleitoral. As eleições municipais foram marcadas por falhas técnicas e, além disso, a divulgação dos resultados, que levava de 4 a 5 horas para acontecer, dessa vez demorou bem mais. A apuração só chegou próximo dos 100%, já perto de meia-noite. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, justificou que um novo equipamento foi adquirido para fazer a soma dos votos e não foi possível fazer todos os testes necessários na máquina antes da votação. A inteligência artificial do equipamento demorou a realizar o aprendizado para processar os dados no volume e velocidade com que chegavam. Daí, sua lentidão e travamento. Uma mudança no processo também pode ter colaborado com a demora. Antes, os votos eram somados pelos tribunais regionais eleitorais. Desta vez, a soma foi feita pelo TSE, por uma recomendação de segurança da Polícia Federal. Os resultados tiveram a mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. Apesar do reforço na segurança, o sistema do TSE continuou sendo alvo de ataques. Um deles coordenou 436 mil acessos simultâneos por segundo, vindos da Nova Zelândia, Estados Unidos e mesmo do Brasil, na tentativa de sobrecarregar e derrubar o sistema. Segundo o presidente do TSE, não houve sucesso nesse ataque, mas o próprio site da corte passou por vários momentos de instabilidade e chegou a ficar alguns minutos fora do ar. Na tentativa de evitar novas invasões, um dos servidores do tribunal foi desativado, o que, segundo a corte, causou instabilidade também no aplicativo e-Título. Muitos eleitores não conseguiram fazer a justificativa eleitoral por meio da ferramenta. Ainda assim, mais de 500 mil pessoas justificaram a ausência na eleição por meio do sistema. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e a questionar as urnas eletrônicas. Sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que eu tenho proposta, tive, né, foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso, tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer e nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Em muitas capitais do país, a eleição foi definida já em primeiro turno. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil foi reeleito. Marquinhos Trade ganhou no primeiro turno em Campo Grande. No Paraná, a capital Curitiba encerrou o pleito com vitória de Rafael Greca. Em Florianópolis, Jean Loureiro também foi reeleito. Na capital do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias ganhou a disputa. Em Palmas, Cíntia Ribeiro foi reeleita com uma votação de pouco mais de 36%. Na capital do Tocantins, a eleição é decidida em primeiro turno porque a cidade não tem número mínimo de 200 mil eleitores previsto na legislação para a realização de segundo turno. Em Salvador, Bruno Reis foi eleito com mais de 64% dos votos válidos. Em São Paulo, Bruno Covas tenta a reeleição contra Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes disputa o segundo turno com o atual prefeito Marcelo Crivella. Na capital do Espírito Santo, Vitória, os eleitores vão escolher entre o delegado Pasolini e João Coser. Sebastião Melo e Manuela Dávila são os candidatos em Porto Alegre. Em Manaus, o pleito será entre Amazonino Mendes e Davi Almeida. Em Belém, a disputa fica entre os candidatos Edmilson Rodrigues e o delegado Eguchi. Em Boa Vista, a eleição quase foi encerrada. Arthur Henrique teve 49,64% dos votos, pouco mais de 10% de Otací. Em Porto Velho, Hildon Chaves vai para a disputa com Cristiane Lopes. Segundo turno também na capital do Acre, Rio Branco, entre Tião Bocalon e Socorro Neri. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira e Daniele Garcia disputam a prefeitura. Em Fortaleza, a diferença entre os candidatos Sarto Nogueira e Capitão Wagner foi de 2 pontos percentuais. Também com uma pequena diferença, Maceió terá segundo turno entre Alfredo Gaspar e JHC. Em João Pessoa, a disputa fica entre Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. No Recife, 2 candidatos de famílias tradicionais vão para o segundo turno, João Campos e Marília Arraes. Em Teresina, segundo turno entre Kleber Montezuma e Doutor Pessoa.
Eduardo Braide e Duarte Júnior disputam em São Luís. Em Cuiabá, os eleitores farão a escolha entre Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior. Já em Goiânia, no próximo dia 29, disputam Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso. O suspeito de lançar um carro no espelho d'água do Ministério da Justiça nesse domingo foi preso pela Polícia Federal. O veículo tinha um pedaço de madeira amarrado ao acelerador. Foi preciso um guincho para retirar o carro do local. Os agentes trabalham agora para descobrir por que o homem agiu desta forma. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi ouvido como colaborador das investigações da Operação Jabuti. Ele falou sobre o esquema que desviou mais de 10 milhões de reais em recursos federais do Sistema S, que abrange Fecomércio, Sesc e Senac no Rio, na época presidido por Orlando Diniz. Cabral confirmou que Diniz usava operadores financeiros para lavar dinheiro. Sérgio Cabral já soma 15 condenações na Lava Jato. As penas ultrapassam 303 anos de prisão. Vamos aos números atualizados do novo coronavírus. O país atingiu 5.322.406 recuperados da doença. Mais de 388 mil pacientes seguem em acompanhamento e o número de mortes chega a 166.014, segundo o Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Dória, vai decidir sobre a quarentena no estado no dia 30 de novembro, um dia depois do segundo turno. De acordo com o levantamento do estado, o número de casos e mortes por Covid-19 se manteve estável nas duas últimas semanas, mas as internações tiveram alta de 18%. É uma medida de cautela e que demonstra a nossa responsabilidade em não alterar a qualificação das regiões do estado sem ter todos os indicadores disponíveis. O momento requer, portanto, precaução para uma análise mais completa para a proteção da população. A reclassificação do plano de retomada da economia, em que 90% do estado passariam para a fase verde, deveria acontecer nesta segunda-feira. O motivo do adiamento é a pane ocorrida no sistema de registro de dados do Ministério da Saúde, que afetou a base de dados da pandemia na semana passada. Quer ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível? Então participe do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assine o Rede TV Plus e fique de olho. De segunda a sexta, dentro da Tarde Azul e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a garagem. No dia 31, também em dezembro, tem o sorteio de uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você ainda pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos no Festival de Prêmios da Rede TV. Olha só, nessa terça-feira a seleção brasileira tem o último jogo do ano. No Uruguai, o Brasil encara os donos da casa para tentar manter ali os 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E a Celeste chega para o duelo aí com um desfalque importante. 3 jogos, 3 vitórias. Mas a parada é complicada nessa rodada, não é mesmo, Tite? Se jogar contra a Venezuela em casa, ela tem uma proposta do adversário. O adversário jogando e o Uruguai jogando dentro da sua casa, é uma outra proposta. Nós vamos ser mais exigidos defensivamente do que fomos contra a Venezuela. Pois é, acontece que a Celeste teve uma baixa importante para o duelo. Luiz Soares testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida. Do lado brasileiro, Alex Telles testou negativo para a doença e pode jogar. Aliás, o Tite deve repetir o time que ganhou da Venezuela na sexta. A única dúvida é o Alan, com dores musculares por enquanto. O Arthur pode ganhar uma chance. Quem também espera por uma oportunidade é o Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileiro. Ele ocupa a vaga de Pedro, cortado por lesão. Uma realização de um sonho, nós jogamos bola para viver isso. E hoje eu poder estar aqui representando 220 milhões de pessoas é uma honra muito grande para mim. A data do duelo contra o Uruguai é marcante para Galhardo. Há um ano ele perdia a avó. O jogo é terça-feira, dia 17 de novembro. Há um ano atrás eu estava recebendo a pior notícia da minha vida lá em Chapecó, pós-jogo, pela minha mãe. E hoje eu estou recebendo a melhor notícia da minha vida profissional, que é poder estar aqui. Queria só agradecer, mandar isso para minha família.
e fazer tudo aqui por ela. Eu vou viver ela aqui até o último momento, como eu sempre tenho vivido. O Palmeiras confirmou mais 2 casos de Covid-19 em jogadores. Gustavo Scarpa e Alan Empereur foram diagnosticados com a doença nesta segunda-feira. Agora o Abel Ferreira tem 10 desfalques por conta do novo coronavírus, sem contar as baixas por lesão. Cuca, treinador do Santos, recebeu alta hospitalar nesta segunda depois de ficar internado pouco mais de uma semana. Ele estava em observação por complicações iniciais ao contrair a Covid. De acordo com um boletim médico, ele vai para casa agora continuar o tratamento de mais 10 dias, pelo menos, de repouso. Quem também está recuperado do novo coronavírus é o eterno ídolo do Santos, Pepe. A família do ex-jogador anunciou que ele está curado, mas permanece no hospital para realizar sessões de fisioterapia. Ele apresentou melhora nos últimos dias e não precisa mais da ajuda de respirador. Jorge Sampaoli, o zagueiro Gabriel e 7 pessoas do departamento de futebol do Atlético Mineiro testaram positivo também num surto no clube. Segundo o Galo, estão assintomáticos ou com sintomas leves. E a Rede TV comemora 21 anos, olha, com investimentos e qualidade e tecnologia. Em 15 de novembro de 1999, estreava a Rede TV, dos empresários Amilcar Idalevo e Marcelo de Carvalho. De lá para cá, já são 21 anos de dedicação e muito trabalho para levar informação e entretenimento de qualidade às casas dos brasileiros, além de ter o sinal transmitido para todo o mundo. E claro que todo novo ciclo traz com ele novidades e desafios. Recentemente, a grade de programação da Rede TV ganhou 2 novos programas diários que levam informação e entretenimento até você. No Opinião no Ar, você interage e participa de um debate comandado por Luiz Ernesto Lacombe sobre os principais fatos e acontecimentos da atualidade. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Já aqui no Vou Te Contar, a Claudete Troiano traz o melhor do entretenimento com informação, prestação de serviço, culinária e muito mais. E hoje a nossa comidinha vai pra turma do pagode. Programas que chegaram para somar a grade da emissora. No jornalismo, você fica por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo no Rede TV News. Informação e cultura é no Leitura Dinâmica. E no Operação de Risco, os desafios da segurança pública. Além de Siqueira Júnior e seu elenco, que dão destaque ao jornalismo policial no Alerta Nacional. Que combate às fake news! Mas a Rede TV vai muito além da notícia. O entretenimento e o humor têm espaço garantido aqui também, com uma produção diversificada e que o público está bem acostumado. Que delícia estar aqui com você novamente no Sensacional! Tanto sucesso na TV aberta fez com que a Rede TV investisse em inovação. Assim foi criada a Peanuts, produtora de conteúdo digital, que transformou a Rede TV no maior canal da TV aberta no YouTube, com mais de 10 milhões de inscritos e quase 7 bilhões de visualizações. A Rede TV conta ainda com mais de 10 milhões e 800 mil seguidores no Facebook. A interação entre televisão e internet vem mostrando que a emissora está evoluindo com você. Afinal de contas, são 21 anos de conquistas. E o nosso maior presente, sem dúvida, é ter você com a gente todos os dias.